Imagine que você está estudando para a prova de residência e chega um momento da sua preparação em que você percebe que seu estudo começou a ficar atrasado, que a sua performance em alguns temas não está tão boa e você começa a fazer provas na íntegra para testar e validar se o seu estudo está dando certo ou não, ou casualmente simulados, e você percebe que aparentemente todo o seu esforço e horas estudadas não gerou um resultado muito bom. Você, que quer passar na residência e está se esforçando, comprou uma plataforma de métricas. E nessa plataforma você consegue saber exatamente os pontos que você está indo mal, os pontos que você está indo bem, o que você tem que estudar mais, o que tem que estudar menos. Entretanto, mesmo estudando mais, mesmo fazendo exatamente aquilo, você ainda sente que você não está indo com a performance que você gostaria, ou, pior ainda, comparado com as pessoas que estão próximas a você e seus amigos, você talvez está abaixo da média dessas pessoas que você convive. Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Vamos transportar este cenário para um outro cenário, que você, durante a faculdade, ou se você já é formado, provavelmente passou. Imagine que você chega num leito de terapia intensiva, um leito de CTI. No leito de CTI, o paciente está lá deitado e está todo monitorizado. Então ele tem um aparelho de eletrocardiograma, ele tem um oxímetro no dedo, ele tem monitorização invasiva ou não da pressão arterial, pode ter monitorização dinâmica de vários parâmetros, tem todos os parâmetros ventilatórios, no caso dele estar entubado ou em ventilação com pressão positiva, tem monitorização com catéter urinário, talvez uma sonda nasogástrica, enfim. Alguém da enfermagem que chegar nesse leito consegue obter dezenas de informações. E essas informações conseguem, inclusive, ser todas passadas para bancos de dados em prontuários eletrônicos ou no balanço hídrico do paciente. Veja bem, esse paciente com todos esses dados, ele está cheio de métricas. Você consegue chegar lá e saber que a pressão está baixa, que a frequência cardíaca está alta, que o débito urinário está baixo, que a oximetria está baixa. Enfim, você consegue ter vários pequenos diagnósticos de problemas com esse paciente. Só que isso por si só ajuda o paciente a melhorar? Bom, se fosse somente isso, não precisaria exatamente da figura do médico, né? Uma vez que os próprios equipamentos dão essas informações, né? Então veja bem, o técnico de enfermagem que obteve essas informações e passou isso para o prontuário eletrônico do paciente, que você acessa, estatisticamente tem uma remuneração cerca de 10 a 12 vezes menor do que o plantonista médico da UTI. E por que um disparate tão grande se os dois estão ali trabalhando a mesma carga horária e tudo mais? Você pode achar que é porque a formação é diferente, você teve que estudar mais tempo e tudo mais. Mas na prática não é isso. É porque você que teve essa formação tem a capacidade de pegar todos esses dados e fazer uma recomendação. Então, considerando que a pressão está baixa, o débito urinário está baixo, que a monitorização invasiva indica que o choque que o paciente está passando provavelmente é hipovolêmico, e consideramos os dados da oximetria, da ventilação, você decide por aumentar a infusão de líquido do paciente. Então, este paciente teve agora uma recomendação. Então, você pegou diversos dados e informações e transformou isso, utilizando-se do seu conhecimento, em uma recomendação. E essa recomendação é muito valiosa. É tão valiosa que você recebe muito mais do que todos os profissionais que estão expostos aos mesmos dados que vocês. Então, durante o seu estudo, não adianta você ter milhões de dados, gráficos, performance, fazer uma agenda, estruturar 100% do seu estudo, ter um plano correto, se você estiver passando por recomendações incorretas. Não adianta você ter uma carteira de ações e ver que a ação X, Y, Z está caindo, está subindo, tudo mais, se você tiver a recomendação incorreta. Às vezes uma ação está caindo, mas está na hora de comprar essa ação porque ela ficou barata. Então, o conhecimento que gera uma recomendação, ele é muito mais complexo, ele depende de muito mais dados. Como que a FluidMed atua nisso, hein, Paulo? Bom, nós temos o software, o Super Planner, que vem sendo utilizado por centenas de pessoas dentro do ano de 2021 e 2022. E o Super Planner, ele carrega uma expertise, principalmente baseado na sua experiência, no seu conhecimento e também no domínio da programação. Então, vamos fazer uma pausa só para eu contar ao pessoal que expertise é essa, Paulo. Vamos lá. Então, quando eu fui prestar a prova de residência, eu não sabia nada disso. E eu seria simplesmente mais uma pessoa que estaria estudando e me desmotivando. Só que eu passei por uma transformação. Essa transformação a gente explica na nossa jornada à residência médica. Informações sobre inscrições, tudo mais, é 100% gratuito, estão todas no nosso link da bio no Instagram ou no nosso site fluidmed.com.br. A partir dessa transformação,
eu consegui estudar de maneira muito mais otimizada e obter resultados tanto na entrada direta quanto na entrada de R+, acima de 90%, em provas de ampla concorrência e provas consideradas, inclusive, difíceis. E como eu fiz isso? A tendência natural de quem está me ouvindo é, às vezes, achar que, ou qualquer pessoa que obtém resultados semelhantes, é achar que a pessoa é um gênio, ou que ela tem uma inteligência acima da média, ou que tais feitos são inalcançáveis por outras pessoas. Mas, na prática, isso não é verdade. O que ocorreu foi que eu apliquei técnicas e estudos que, por meio desse software, que inclusive sabe qual que é a incidência de cada um dos temas na sua prova, como está indo o seu estudo e te faz recomendações 100% personalizadas para o seu estudo, você vai saber e vai fazer com que cada hora do seu estudo gere o melhor resultado possível. Então, independente de como você estiver indo, você vai saber qual é o próximo passo. Por quê? Ele vai te dar o próximo passo que tem o maior potencial possível de gerar resultado. Essa é a ideia do software. Então, nós carregamos a expertise de mais de 600 alunos que nós tivemos no total, de dados que nós coletamos desses alunos e como que esses estudos diferentes, com intenções diferentes e resultados diferentes, se correlacionam para gerar para você uma recomendação o mais precisa possível para que o seu estudo também gere o melhor resultado possível. Então é isso que a gente faz, é para isso que a gente existe e para isso que a gente está aqui. Bom, então entendendo essa questão da recomendação, é importante também mencionar a questão da responsabilidade, né? Já que, como você citou no exemplo do médico plantonista, ele recebe mais que o técnico de enfermagem porque ele dá uma recomendação baseado no conhecimento que ele tem científico em cima daquele ponto específico e ele carrega também a responsabilidade em cima daquilo, né? Então isso tudo é muito interessante, porque o Super Planner carrega então todo o conhecimento, toda a expertise, toda a sua experiência com o seu estudo próprio, bem como o seu estudo técnico-científico de como obter resultados utilizando técnicas mais eficientes, né? E ele carrega também essa responsabilidade, que não é nada do acaso, ou então, né, nada que seja aleatório, vamos dizer assim. É algo que realmente é feito e pensado cada centímetro do software para que você obtenha o máximo de resultado possível, né? E o interessante é que ele só melhora. Quanto mais alunos nós temos, quanto mais dados, quanto mais resultados, quanto mais estudos, quanto mais nós estudamos dentro dessa área da ciência cognitiva, mais nós melhoramos o software e trazemos uma solução que efetivamente te dá uma vantagem competitiva na aprovação da prova de residência. É para isso que a FoodMed existe, é para isso que estamos aí. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo e nós somos extremamente gratos pela sua audiência e te esperamos no próximo vídeo. Tenham bons estudos.